Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Queridos amigos, nós vamos continuar falando acerca do batismo nas águas. E nesse vídeo o assunto será quem pode ser batizado nas águas. Quem pode ser batizado? Nós vamos aprender no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36. Indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amigos, o batismo ele é um passo muito importante. E quando nós desejamos ser batizados, nós temos que ter em mente aquilo que nós estamos indo fazer. O batismo ele é um passo extremamente importante na vida do cristão, na vida daqueles que desejam servir a Deus, se ingressarem no corpo de Cristo. Nessa passagem que nós lemos, nos explica um pouco acerca de quem é lícito ou de quem pode ser batizado. O eunuco etíope, ele vinha no seu carro, na sua carruagem, e ele estava lendo uma passagem no livro de Isaías, me parece que é no livro de Isaías, no capítulo 53, pois ali fala acerca do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse eunuco, ele estava lendo, mas não estava compreendendo aquilo que a Escritura Sagrada estava dizendo. Ele ainda não sabia o que estava sendo anunciado ali. Até que o Espírito Santo de Deus manda Felipe, o diácono, aproximar-se daquele carro. E Felipe se aproxima. Então Felipe, correndo, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Ou seja, você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco disse a Filipe: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E o eunuco roga a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. Então o eunuco ele tem uma dúvida, o profeta está falando dele mesmo ou de outra pessoa? E aí Filipe ele aproveita esta ocasião pelo Espírito Santo de Deus, ele ensina ao eunuco que ele estava falando de Jesus Cristo e ele anuncia ainda mais coisas sobre Jesus. Então a fé nasce no coração do eunuco. Quando essa fé nasce, ele tem o desejo de ser batizado. Sim, ele tem o desejo de ser batizado. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Creio que a esta altura, Filipe já havia falado com ele acerca do batismo, da importância de ser batizado. Afinal, o diácono Filipe, ele era alguém que estava amando do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a ordens do Senhor Jesus, e uma das ordens é ir, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então Filipe estava indo cumprir essa ordem, só que Filipe sabia que não poderia cumprir essa ordem se o eunuco não passasse em um requisito. Então Filipe, ele diz ao eunuco: é lícito, ou seja, eu tenho as condições de batizar você, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, por isso, irmãos, que todos aqueles que desejam ser batizados precisam crer de todo o coração que Cristo é o Filho de Deus. Precisam crer que irão andar nos caminhos do Senhor. Nós sabemos que não é fácil, irmãos. São momentos de muitas dificuldades.
Embora nós busquemos servir a Deus, nós estamos em um corpo contaminado pelo pecado. O mundo é contra nós e há um inimigo, o diabo, que tenta e trama todos os momentos contra a nossa vida. Mas nós temos que colocar no nosso coração essa disposição de agradar a Deus, de renunciar à nossa própria natureza para andarmos nos mandamentos do Senhor. Então, é lícito ser batizado, sim, mas é necessário crer de todo o coração. E quando a Bíblia fala sobre crer, queridos amigos, é acreditar, não só acreditar que Cristo existiu, que Cristo foi um profeta, que foi um bom homem. Não, é crer que Cristo é o Filho de Deus. É crer que Cristo foi o Filho de Deus, unigênito que Deus enviou para morrer pelos nossos pecados. É se apropriar, é se identificar no sacrifício de Cristo e crer que nós somos justificados por Ele na cruz do Calvário. Então esse trecho da Escritura que ele estava lendo falava exatamente de Jesus Cristo. E o eunuco, ele creu que tudo aquilo que Cristo estava sofrendo ali, como uma ovelha que vai para o matadouro, como quem está mudo, cordeiro, diante do que o tosquia. Então, Filipe, ele crê que tudo aquilo que Cristo estava sofrendo era por ele e que ele era um miserável que necessitava desse perdão. Então, ele crê e agora ele queria confessar que ele fazia parte do povo de Deus. Então, é lícito o batismo a todos aqueles que creem. Se você crê de todo o seu coração que Cristo é o Filho de Deus, se você crê que você não quer mais viver no pecado, que você quer viver como alguém santo, alguém separado, alguém puro diante de Deus, você pode ser batizado. Sim. Ah, Ariel, mas eu não sou perfeito, não sei, não tem como ser perfeito. De fato, não há como ser perfeito. Foi por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. A santidade não quer dizer perfeição. Santidade é o desejo de servir a Deus, é a inclinação do coração a servir a Deus. O Senhor Deus vê em nós esse desejo de servi-lo, esse desejo de fugir da aparência do mal, de nos adequarmos aos padrões do reino de Deus. Então, o Senhor Deus vê em nós esse desejo, essa sinceridade no coração, e o Senhor Deus se agrada disso, de alguém que teme a Ele, que se desvia do mal. É isso que o Senhor Deus deseja de nós. Então o batismo ele é um passo importante. E todos aqueles que creem de todo o coração que Cristo é o Filho de Deus, podem sim ser batizados e ingressarem no corpo de Cristo. Nesse algo que é tão sério, que é algo tão importante, é um negócio tão importante como diz a Sagrada Escritura. Os apóstolos tratavam a obra de Deus como um negócio tão importante, como algo mais importante da vida deles. É por isso que se dedicavam tanto, é por isso que morreram das formas mais cruéis por amor a Cristo, porque se dedicavam, porque cria de todo o coração. Então é necessário crer de todo o coração. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.